Hoje celebramos a solenidade de São Francisco de Assis. Ao mesmo tempo que celebramos o 27º domingo do tempo comum, por questões do calendário, celebramos também, neste domingo, 4 de outubro, a solenidade de São Francisco. Vamos, de seguida, transmitir a Eucaristia de uma das igrejas franciscanas do nosso país, da Igreja de São Maximiliano Kolbe, em Lisboa, confiada ao trabalho pastoral dos franciscanos conventuais. Daí será transmitida a celebração solene da Eucaristia dentro de alguns momentos. Mas, introdutoriamente a essa celebração, queria deixar duas palavras aos irmãos franciscanos e franciscanas, a todos aqueles que da Ordem Franciscana Secular nos seguem com particular atenção e também a todos os outros que, vindo às redes sociais, vão encontrar esta celebração e vão encontrar esta maneira de viver e celebrar a vida de um homem que há 8 séculos continua a transmitir-nos uma forma de vida pacífica, tolerante, acolhedora das diferenças, acolhedora das minorias, acolhedora do clima, do ambiente e da natureza. Na noite de sábado para domingo, de 3 para 4 do ano de 1226, na Porciúncula, Francisco entrega-se a Deus para a plenitude. Transita deste mundo para a glória de Deus. O seu biógrafo, Tomás de Celano, a partir dos números 113, 114 e seguintes da primeira vida, relata-nos como Francisco, pressentindo a sua morte, a preparou. Preparou como que uma paraliturgia em que ele, olhando para a cruz de Cristo, vendo Cristo nu na cruz, se deita nu na terra nua e aí reúne à sua volta os seus irmãos, aqueles que na altura viviam com ele. Esta era a imagem do Cristo, do alter Cristo na terra. Cristo crucificado na cruz, Francisco deitado por terra, nu na terra nua. Pede para lhe lerem a Paixão segundo São João, pede para lhe trazerem pão e ele parte o pão e dá aos que o rodeavam. Esta paraliturgia da palavra e do pão da comunhão, do pão partido, é uma liturgia, como muitas outras, inventada por São Francisco para aquele momento. Mas tem uma finalidade: evocar a última ceia, a partir da qual Jesus saiu do cenáculo e foi para o horto viver a sua paixão. Partindo o pão e dando aos seus companheiros, um pão comum, não Eucaristia, um pão comum, Francisco inicia, por assim dizer, o seu processo de paixão, morte e glorificação. Em Francisco, a glorificação, a irmã morte, a porta do céu, está muito presente logo no início em que ele fecha os olhos. Cantam os salmos, há uma liturgia íntima, vivida na comunhão de quem espera, não um momento fatídico, mas de quem espera uma abertura para a glória de Deus, a ponto de ir também gozar da glória eterna. Nós temos uma carta de Frei Elias, que foi aquele que lhe sucedeu. Temos uma carta de Frei Elias, uma espécie de um comunicado de imprensa da altura, uma carta de Frei Elias a dar a notícia aos frades que Francisco tinha morrido. Em 1226,
Já Francisco tinha várias comunidades, já se tinham alastrado pela Itália, já tinham até chegado a outros pontos do mundo, chegaram a Portugal em 1217, portanto, já estava a comunidade franciscana, a ordem, a comunidade franciscana secular, as senhoras pobres, as clarissas, toda a família franciscana já existia à face da terra. E Elias, o herdeiro, o sucessor de São Francisco, vai enviar uma carta a circular. Diz que caiu sobre a fraternidade franciscana uma grande desgraça. Aquele que nos consolava abalou para longe de nós. Partiu para regiões distantes, tão querido era de Deus e dos homens. Este Francisco, querido de Deus e dos homens, ainda hoje, dessa distância, nos auxilia com a sua graça. Com a sua ausência, nos deixou envoltos em trevas e sombra de morte. Não também descabido o nosso pranto. Chorai, chorai, dizia Frei Elias aos frades e a todos os que tivessem conhecimento desta morte de São Francisco. Francisco, nosso irmão e nosso pai, um facho de luz, era um farol para os que mais intimamente conviviam com ele. Um clarão que irradiava aquele que é a verdadeira luz. Francisco irradiava Cristo, a verdadeira luz. Meus irmãos e meus filhos, já dizia Frei Elias, porque era o sucessor de São Francisco. Deus, que é Pai dos órfãos, acolhe a nossa oração. E se chorardes, chorai mais por vós mesmos, mesmo na pujança da vida, vivemos envolvidos na morte. Mas tendes ainda outro motivo para vos alegrardes. Ele, antes de se despedir, lançou a bênção sobre os seus filhos e concedeu a todos o perdão das culpas para ações e pensamentos que tivéssemos cometido contra ele. São Francisco era, na realidade, esta figura ímpar. Era verdadeiramente um outro Cristo. Depois, no dia 4 de outubro, organizaram da Porciúncula para Assis o solene cortejo, passando por São Damião, para que as damas pobres, as irmãs Clarissas, pudessem ver e chorar o seu fundador também. E Francisco vai ser sepultado naquilo que seria fora dos muros de Assis, naquilo que seria o Vale do Paraíso, que é na escarpa onde está alicerçado agora o Sacro Convento. Era uma espécie de lixeira da cidade, tal e qual como a Giena do Evangelho. Aí Francisco vai ser sepultado e depois, mais tarde, Frei Elias constrói o Sacro Convento em fases sucessivas, constrói o Sacro Convento, onde agora repousa os restos mortais de São Francisco, na cripta inferior, ou seja, na terceira basílica. Este ano vivemos com particular júbilo esta solenidade de São Francisco. Ontem mesmo o Papa, ontem dia 3 de outubro de 2020, o Papa foi a Assis pela terceira vez lançar uma encíclica. A encíclica agora é irmão de todos, tutti fratelli, todos irmãos. É evangélica e franciscana, como a nossa vida, evangélica e franciscana. É evangélica porque o Senhor no Evangelho de São Mateus diz aos seus: não chameis a ninguém doutor sobre a terra, um só é o vosso doutor e o vosso Pai, e vós sois todos irmãos. Ora, este ensinamento de Jesus foi tomado por Francisco como o ponto-chave da sua vivência. Todos vós sois irmãos. E neste contexto de pandemia, neste contexto de cultura do descarte, neste contexto
das periferias que estão cada vez mais sequiosas do amor que nós temos para lhes dar. Neste contexto, o Papa vem dizer, com base em São Francisco, na vida e na obra de São Francisco, o Papa vem dizer ao mundo: todos vós sois irmãos. Portanto, não basta dizer sois irmãos, deveis viver como irmãos, deveis partilhar a vida como irmãos e deveis transformar a vida, a sociedade, as estruturas sociais com os laços da fraternidade. O que é a fraternidade? A fraternidade é eu querer bem àquele com quem não tenho laços de sangue. É eu tratar aquele que eu não tenho laços de sangue como trato os da minha casa, os que têm laços de sangue comigo. A fraternidade é, como dirá São Paulo na carta aos Coríntios, é um grupo que permanece, um grupo que se mantém, um grupo que não é invejoso, um grupo que não quer o mal, mas que se alegra com o bem. Isso é a fraternidade que Jesus implantou na Terra e que Francisco viveu e que agora o Papa nos vai, mais uma vez, dar como exemplo a fraternidade franciscana, o amor de Francisco aos homens, às criaturas e a Deus, vai dar a todos esta lição agora, neste século XX, ou XXI, melhor dito, neste ano 2020, o Papa lança esta nova encíclica que certamente vamos ler com muito proveito, com muito entusiasmo e, sobretudo, vamos praticar. Vamos praticar. É a chave, a hermenêutica da nossa vida, é a fraternidade. Não podemos viver de outra forma. A sociedade não pode viver de outra forma. Fala-se em subsidiariedade. Isso são termos genéricos de uma linguagem social. Nós, na Igreja, na Ordem Franciscana, temos que falar em fraternidade, irmandade, sermos unidos, fraternos, como as malhas de um tecido, fraternidade. Isto dirige-se em primeiro lugar às fraternidades da Ordem Franciscana Secular. Estamos a atravessar um momento de renovação. Estamos a atravessar um momento de confronto com as nossas fontes, que apelam à fraternidade, que apelam ao bem-fazer, que apelam ao serviço desinteressado e generoso. Estamos num tempo de confronto com as fontes, volto a dizer. E esse confronto com as fontes franciscanas, em 1221, vamos celebrar o 8º centenário do documento que dá origem à Ordem Franciscana Secular, que é a Carta de São Francisco aos fiéis. Estamos numa altura de confronto com estas fontes, com estas bases, para viver hoje o mesmo espírito. Não vamos ser sobranceiros, não vamos olhar ninguém de cima. Vamos, como dizia no domingo passado São Paulo aos Efésios, ter entre nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus.